Olá. Hoje a gente vai fundo aqui na lição Davi, forjado pelo tempo, do material da EBD Jovens. O foco é aquele período, sabe? Entre Davi ser escolhido por Deus e, poxa, anos depois, ele finalmente virar rei de Israel. Como diz lá em Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Exato. E a grande sacada da lição é mostrar que esse tempo não foi assim perdido. Pelo contrário, foi um tempo intenso de preparo divino. A ideia é explorar o que essa caminhada do Davi ensina pra gente sobre paciência, crescimento e, principalmente, como entender o tempo de Deus. Isso. Nosso objetivo é pegar as ideias principais dessa lição, ver como Davi foi tipo moldado nesse intervalo. Então, bora desenrolar essa história. O primeiro ponto que a lição traz é sobre os longos anos de espera e de preparo. Davi foi ungido bem jovem, né? Adolescente ainda, lá em Samuel 16. Mas fala sério, um adolescente já pronto para governar uma nação inteira? Claramente não. Tinha muito chão pela frente, muito que aprender. Sim, e a lição bate nessa tecla. Não adianta só ter a promessa, o chamado precisa se deixar trabalhar por Deus, sabe? O Salmo 18 fala um pouco disso. Total. E o fascinante é pensar que o aprendizado acontece justamente na espera. Não é um tempo parado ou ocioso. Assim como outros personagens, tipo Josué, José, Davi precisou desenvolver não só habilidade, mas, acima de tudo, caráter. Faz sentido. A lição até compara, né? Cuidar de ovelhas e governar um povo. São complexidades bem diferentes. Esse tempo foi chave para formar o homem segundo o coração de Deus. Eita, lembrei daquela cena na caverna. 1 Samuel 24. Que tensão. Saul, que perseguia ele, entra justo onde Davi está escondido. Vulnerável total. Nossa, sim. Os homens de Davi devem ter pirado. É agora, Deus entregou ele. Imagina a pressão ali, a tentação. Com certeza. Mas aí Davi só corta um pedacinho do manto do Saul e mesmo assim depois fica com a consciência pesada. Ainda segura os homens dele para não atacarem. Pois é. Esse episódio ilustra muito bem o que a lição chama de discernimento, né? É saber diferenciar uma oportunidade que parece boa, talvez até fácil, daquilo que está alinhado com a vontade de Deus mesmo. A conexão que Davi tinha com Deus permitiu que ele resistisse a esse caminho que parecia mais óbvio, né? Mostrou uma sensibilidade enorme para o tempo e para o jeito de Deus agir. Verdade. E outra prova forte de caráter é como ele reage quando Saul e Jonatas morrem, lá em 2 Samuel 1. Em vez de comemorar, tipo, ufa, acabou a perseguição, ele chora, lamenta para valer. E ainda compõe um cântico de honra para eles. É impressionante. Isso mostra uma lealdade não só às pessoas, mas aos princípios de Deus, sabe? Ele honra até o ungido do Senhor, que era seu perseguidor. É um reflexo direto do caráter que foi sendo lapidado naquela dureza toda, naquela espera longa. Mostra que o processo estava funcionando. Totalmente. E isso já puxa o gancho para o segundo ponto da lição. O tempo de Deus. A trajetória do Davi é mostrada como exemplo de paciência, lembra Gálatas 6:9, para não desistir, de aprendizado constante, tipo Salmo 119, e de serviço, né? Exato. Ele foi de pastor anônimo para herói nacional, músico da corte, líder militar respeitado, até finalmente virar o rei que uniu Israel. Que jornada! E essa jornada toda aponta para algo maior, né? Culmina na aliança davídica, lá de 2 Samuel 7, a promessa de um reino eterno. E essa promessa, claro, aponta direto para o Messias, para Jesus, que viria da linhagem de Davi. Isaías, Romanos, tudo confirma isso. Sim. E aponta também para o reino de Deus, que Lucas e Daniel descrevem como eterno. Um reino de justiça, paz e alegria, como Paulo fala em Romanos. Ali tem um destaque esse legado incrível do Davi, mas faz questão de, ajustar o foco. A honra toda é de Deus, né? Salmo 115. O objetivo final, como Paulo ensina em 1 Coríntios, é que tudo glorifique a Ele. Com certeza. E aí a gente chega no terceiro ponto. Na caminhada, tempo de aprendizado. Aqui a lição traz dois conceitos de tempo do grego, bem legais. Cronos e kairos. Cronos é o tempo do relógio, o sequencial, quantitativo. Já o kairos é diferente. É o tempo oportuno, o momento certo,
cheio de significado dentro do plano de Deus, qualitativo. Exato. A lição até cita Jesus, né? No momento ele diz, a minha hora ainda não chegou. E depois, mais tarde, é chegada a hora. Mostra bem essa diferença. É verdade. Entender isso ajuda a gente a lidar com a aparente demora de Deus, né? Davi esperou, sei lá, talvez uns 15 anos entre ser ungido e sentar no trono. No Cronos, no relógio, parece uma eternidade, dá uma ansiedade. Sim. O perfeito para o propósito dele. Exatamente. E a lição fecha aí, né? Davi aprendeu a viver nesse kairós de Deus, confiando que ele estava no controle de tudo. Se permitir ser guiado por esse tempo divino, sabe? Abraçar o processo. É isso que traz as vitórias certas na hora certa. Eclesiastes 3, 2 Samuel 22, tudo aponta para isso. Isso mesmo. Então, olhando para tudo isso, fica bem claro que a história de Davi ensina que esperar raramente é algo passivo, né? É mais um campo de treinamento intensivo, um tempo de formação que Deus orquestra, operando no tempo perfeito dele, o Kairos. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se existe essa diferença entre o tempo do relógio, o Cronos, e o tempo oportuno de Deus, o Kairos. Como que a gente pode começar a ver os tempos de espera na nossa vida? Aqueles períodos de aparente atraso, de processo, talvez não como tempo perdido, mas como fases cheias de potencial, onde um Kairos, um tempo de Deus pode estar acontecendo. Fica aí a reflexão para a gente.